Olá pessoal, meu nome é Talmos. Nós vamos dar continuidade aqui à aula de criação de composição unitária de alvenaria. Então a gente fez na aula um cálculo da quantidade de blocos cerâmicos e agora a gente vai calcular o volume e a composição unitária de argamassa. Então na aula passada a gente calculou esse índice aqui de consumo de bloco cerâmico, chegando a 25,32 blocos por metro quadrado de alvenaria. E agora eu dividi então essa aula em 5 passos. Primeiro calcular o volume de argamassa por metro quadrado de alvenaria, depois definir o traço de argamassa, verificar se a argamassa é batida em obra ou comprada pronta. Se ela for batida em obra, a gente vai para o passo 4, que daí eu tenho que transformar essas quantidades que estão em proporção de 1 para 2 para 8 em unidade de compra, ou seja, quantos quilos de cimento, quantos quilos de cal e quantos metros cúbicos de areia eu vou precisar comprar. Ou se ela for comprada pronta, aí eu vou precisar saber o volume e o tempo de pega. Né? Eu quero que ela comece a pegar, dar pega depois de 48 horas, 72 ou 24. E a resistência também é importante. Bom, para calcular o volume de argamassa por metro quadrado de alvenaria, eu vou calcular o volume das juntas, né? Juntas verticais e juntas horizontais, que é onde eu coloco a argamassa. Veja que as juntas verticais, verticais têm 1,2 centímetros de espessura e as horizontais têm 2,5 centímetros e meio. Então, vou calcular aqui as juntas horizontais. Eu tenho 5 juntas, é o número de juntas, vezes o comprimento, vezes a altura da junta, vezes a espessura. Então, eu tenho 5 juntas. O comprimento 1,01, você pode ver aqui à esquerda. A espessura da junta 2,5, então é 0,0025, vezes 0,12, que é a espessura do bloco, que está aqui no eixo Z. Então, de junta horizontal, eu tenho 0,01515 metros cúbicos. As juntas verticais eu calculo da mesma forma, são 5 juntas, eu pego aqui a altura delas no eixo Y, então eu vejo aqui 1,075. A espessura delas é 1 centímetro, ponto 2, então ponto 0,012 metros. E a espessura do bloco, que está em Z, 0,12. Então, o volume da junta vertical, 0,00774 metros cúbicos. E aí é só somar quanto que eu achei de junta vertical mais junta horizontal e vou achar então 0,02289 metros cúbicos de argamassa por metro quadrado de parede. Só que isso que eu achei não é para um metro quadrado. Por que não é para um metro quadrado? Porque olha aqui, ó, eu defini que eu ia fazer 5 blocos na horizontal e 5 blocos na vertical para fazer esse cálculo unitário. Como eu tenho as juntas, então ficou um 0,1 aqui no eixo X e um 0,75 no eixo Y. É só fazer uma regrinha de 3. Se eu uso esse volume de argamassa para essa metragem quadrada, que deu 1,0875, quantos metros cúbicos de argamassa eu vou usar para 1 metro quadrado de parede? Cruzo aqui a multiplicação e vou achar então que para 1 metro quadrado eu vou usar 0,021 metros cúbicos, ou seja, 21 litros de argamassa por metro quadrado de alvenaria. Só que aqui não está considerada a perda, e aqui está considerado como se o cara conseguisse colocar argamassa na junta sem perder nada. Então a gente tem que acrescentar a perda. Eu acrescentei aqui uma perda padrão de 10%. A gente agora já sabe então o volume de argamassa por metro quadrado e agora eu tenho que então descobrir qual que é a quantidade de cimento, areia e cal que a gente vai precisar para fazer 1 metro quadrado de alvenaria. Para isso eu vou calcular a composição unitária da argamassa. Então eu estou preenchendo aqui a composição de alvenaria e coloquei o volume de argamassa por metro quadrado de alvenaria que a gente achou. Aqui eu coloquei um slide para a gente definir o tipo de argamassa. Você pode olhar na Sinap, na TCPO, ou mesmo na construtora onde você trabalha. Eu escolhi a 1 para 2 para 8. Aqui, por exemplo, tem vários outros traços, não tem problema. Pode escolher qual você quiser.
E aí a gente tem que verificar se ela vai ser comprada pronta ou vai ser batida em obra. Nós aqui vamos adotar que é batida em obra, que é mais complicado, né, um pouco mais difícil de calcular, justamente para mostrar para vocês como que a gente faz. Então aqui ó, a proporção 1 para 2 para 8. Essa é a proporção em volume. O que significa isso? Para cada recipiente de cimento, eu vou colocar 2 recipientes de cal e 8 recipientes de areia. Considerando, claro, que o recipiente é igual para todos. E eu vou aqui, então, adotar esse recipiente aqui, que eu estou chamando de padiola, que é o que a obra chama. Pessoal, tem que ter o recipiente e tem que ter o rendimento de um traço. Considerando aqui, então, ó, que um traço de 1 para 2 para 8 rende 320 litros de argamassa, esse dado aqui eu tô informando vocês, se vocês não tiverem, vai ter que ir em alguma obra e fazer um teste, colocar lá essa quantidade e ver quantos litros que rendeu, tem que medir mesmo. E estou considerando que a altura dessa padiola é 26 centímetros por 45 de largura por 35 de profundidade, tendo então um volume aproximado de 41 litros. Para fazer então o cálculo de cimento, ó, eu vou usar uma padiola. Qual que é o cálculo de cimento? Só lembrando aqui, gente, que nós estamos calculando agora a composição unitária da argamassa, ou seja, o que eu quero saber? Quantos quilos de cimento eu uso para fazer 1 metro cúbico de argamassa? Para isso, eu vou primeiro saber quantos quilos que eu uso para preencher o meu recipiente, ou seja, a minha padiola. Para isso, eu vou precisar saber a massa aparente do cimento. O que é massa aparente? É o peso que tem o material sem estar compactado, ou seja, eu pego o saco, coloco ele aí dentro e não compacto. Estou considerando ali todos os vazios que tem dentro dele ao ser colocado num recipiente. Onde que eu posso pegar essa informação? Bom, tem várias tabelas na internet. Eu peguei da TCPO na versão 2006 e ele mostra aqui, ó, a massa aparente 1,2 kg por decímetro cúbico, que é o equivalente a 1.200 kg por metro cúbico. Aí fica fácil, pessoal. Ó. Se eu tenho 1.200 kg por metro cúbico e o meu recipiente tem 0,041 metros cúbicos, é só eu multiplicar o volume do meu recipiente pela massa aparente. Então, aqui dentro dessa padiola vai caber 49,2 kg de cimento. Praticamente um saco. Na obra, o que vai acontecer? Eles vão despejar um saco completo. No seu orçamento, você pode até considerar 50 quilos, para você ser mais assertivo. Agora vamos calcular a cal. Do mesmo modo, eu preciso saber a massa aparente dela e eu peguei lá na TCPO 0,60 kg por decímetro cúbico, que dá 600 kg por decímetro cúbico. Repare ó, que ele considera lá na TCPO, nessa versão que eu peguei em 2006, metade, né? Que a cal ela pesa metade do cimento. Então aqui, ó, vamos colocar na fórmula. Quantidade de cal em duas padiolas. Uma padiola é 0,041 metros cúbicos, duas é 0,082 metros cúbicos, vezes 600 quilos por metros cúbicos. Então, duas padiolas vai pesar 49,2 quilos de cal. O cal geralmente é vendido em saco de 20. O que vai acontecer aqui? O cara vai colocar 2 sacos, né? E vai deixar 9 quilos de lado. Esse é o mais provável. Se você pegar uma construtora ou até mesmo um pedreiro que tenha um controle de qualidade mais aguçado, aí tudo bem, ele vai medir, mas é complicado até medir isso na obra. Se ele for medir, ele acho que vai querer colocar no olho, alguma coisa desse sentido. E a areia é mais tranquilo de calcular, porque a areia é comprada em metros cúbicos, então é só o volume mesmo. Uma observação, tá? Se fosse pedra, tem lugar, algumas cidades, que vendem pedra por quilo.
Para mim era novo, mas no interior de São Paulo, recente agora, eu descobri isso. Aí você tem que ter a massa específica, ou seja, qual que é a massa mesmo de brita, sem considerar volume, sem considerar vazio. Imagina um bloco maciço mesmo de 1 metro cúbico, quanto que pesa isso? Bom, aqui como a areia é comprada em metro cúbico, é só calcular direto, né? 8 padiolas. Cada padiola ele tem um volume de 0,041 metros cúbicos, vai me dar então 0,328 metros cúbicos. Só que então, esses valores que eu achei aqui, ó, 49,2 kg de cimento, 49,2 kg de cal e 0,328 metros cúbicos de areia, se eu juntar essa mistura mais a água, ele vai me render 320 litros de argamassa. Só que eu preciso agora calcular para 1.000 litros de argamassa, quanto de cada um desses materiais eu vou utilizar. Só fazendo uma observação, e já me perguntaram, Talmos, mas como que só de areia eu tenho 0,328 metros cúbicos, você está falando para mim que vai render só 0,32 metros cúbicos, sendo que ainda tem mais cal e areia. Pessoal, os grãos mais finos vão entrando nos vazios dos mais grossos, quando coloca água tem reações químicas, e é isso que vai acontecer, porque nós estamos analisando em volume. Imagina você pegar uma lata e colocar um monte de brita, e encher até a boca. Não tem um monte de vazio? Se você colocar água, vai preencher esses vazios. Então, se você falar que tem 18 litros de pedra mais 5 litros de água, que isso deu 18 litros total, é meio confuso mesmo. Se você pensar fisicamente desse modo que eu estou explicando, é mais fácil de entender. É exatamente isso que acontece. Agora eu quero calcular esse traço aqui para 1 metro cúbico, é só fazer a regra de 3. Se 49,2 rende 0,32 metros cúbicos de argamassa, quantos quilos de cimento eu vou ter para 1 metro cúbico? Basta eu dividir o 49,2 pelo 0,32. E aí eu vou achar 153,75 kg de cimento, 153,75 kg de cal e 1,05 metros cúbicos de areia. Se eu adicionar tudo isso numa betoneira, eu vou conseguir fazer 1 metro cúbico de argamassa. Então, eu achei a composição unitária da minha argamassa. Então, nós temos aqui esses valores aqui, ó. Como que eu leio isso? Eu vou precisar de 153,75 kg de cimento por metro cúbico de argamassa. Eu vou precisar de 153,75 kg de cal por metro cúbico de argamassa e 1,05 metros cúbicos de areia por metro cúbico de argamassa. E aí eu inseri então essa composição unitária da argamassa dentro da composição unitária do bloco da alvenaria de bloco cerâmico de 19 por 12, que está em metro quadrado. Então a gente calculou aqui, ó, que para fazer 1 metro quadrado de alvenaria, a gente vai gastar 0,0024 metros cúbicos de argamassa de assentamento. Só que para fazer 1 metro cúbico de argamassa de assentamento, eu preciso de 153,75 kg de cimento. Então, se eu multiplicar os 153,75 vezes 0,024, ó, vai me dar um resultado de 3,69 kg de cimento por metro quadrado de alvenaria. O que significa isso? Que eu vou precisar comprar 3,7 kg de cimento para fazer cada metro quadrado de alvenaria. E assim sucessivamente. Também coloquei em vermelho aqui, ó, o serviço é sempre 1, tá? Para a alvenaria aqui, ó. Por que que ele é 1? Porque eu preciso de 1 metro quadrado por metro quadrado de alvenaria, considerando empreiteiro, tá? Se fosse mão de obra própria, tinha que estar servente e pedreiro aqui. E o cálculo de tela eletrosoldada, as considerações eram uma tela a cada 2 fiadas, somente no encontro de pilar com alvenaria. Eu trouxe duas estratégias. Uma é você criar um índice
de consumo por metro quadrado, só que isso vai variar por obra por obra. Por quê? Porque numa obra eu tenho 20 pilar, na outra eu tenho 40 pilar, muda a proporção que eu tenho de tela por metro quadrado de alvenaria. Mas isso é importante ter lá dentro da composição para você fazer uma obra nova, você já não parte do zero. Só que eu uso desse tipo. Mas o que eu faço? Todas as obras eu meço quanto que foi de telinha, né? E daí eu meço o real e volto para a composição e retroalimento corrigindo a lista da obra. Outra opção é você quantificar mesmo pelo projeto, que você consegue quantificar isso de uma forma relativamente fácil e deixar isso fora da composição de argamassa. Não tem problema. Quantifiquei que é 50, eu vou lá e crio uma composição com 50 unidades. E aí o fincapino vai em proporção, ele é o dobro do número de telas, que eu uso 2 pinos cada telinha, e a espoleta também é o dobro. O gás aí tem que fazer outro cálculo, não vou entrar agora nesse mérito. Pessoal, espero ter contribuído com vocês. Também quero agradecer ao Fernando, que deu a sugestão para a gente. Ele se cadastrou, colocou essa sugestão lá para nós e nós estamos fazendo aqui essa videoaula e vamos continuar mostrando outras composições, como criar outras composições. Se você tem alguma dúvida ou gostaria de falar, de saber mais de algum assunto, se inscreva lá, entra no nosso Instagram, clica lá no nosso link que está na bio ou no nosso perfil. Ao clicar, você vai achar um botãozinho que está lá, sugira um tema de engenharia e arquitetura, e nós prepararemos uma aula para você. A gente vai estar analisando, estudando e criando uma aula para vocês. Se tiverem dúvidas ou sugestões, também podem mandar no nosso direct do Instituto Magfin ou lá nos comentários do YouTube. Pessoal, espero ter contribuído com vocês, estou à disposição para a gente compartilhar conhecimento. Um grande abraço para vocês.